1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Muito boa tarde, queridos amigos da Rede Amigo Espírita. Muitíssimo obrigado pela vossa presença. É um incentivo para todos nós estudarmos juntos os ensinamentos da doutrina, sempre à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Damos as boas-vindas a todos aqueles que gentilmente têm cedido o seu tempo para nos acompanhar nas nossas reflexões. Agradecemos sempre de coração a nossa querida Rede Amigo Espírita, na figura do nosso querido amigo Zé Aparecido, que desenvolve um trabalho hercúleo na seara do Senhor Jesus, na divulgação do Consolador Prometido. Nosso muito obrigado. Aliás, a Rede Amigo Espírita necessita de todos nós para divulgação dos seus canais, divulgação do seu trabalho. E está em busca agora, a Rede Amigo Espírita, ou estamos, né, em busca de 1 milhão de amigos conectados diretamente com a Rede Amigo Espírita, né? Então, os caros amigos que estão chegando, nosso muito obrigado uma vez mais. Rogamos ao Senhor Jesus que nos abençoe a tentativa de reflexão acerca da mensagem do Consolador. Rogamos a espiritualidade amiga que nos secunda para que nos intua adequadamente e pedimos permissão a Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira e André Luiz para refletirmos acerca do trabalho deles no excepcional livro Mecanismos da Mediunidade. Então, que o Senhor Jesus nos acompanhe e que nós possamos aprender um pouco mais. Quem já chegou, a Iris, olá, Antônio Carlos, muito boa tarde, obrigado. Sandra, boa tarde, obrigado. São Caetano do Sul. O Vinícius, como sempre, seja bem-vindo, meu irmão. Todos, mais um dia de bênção e oportunidade de aprendizado, tomara seja. Maria, boa tarde. A Frida Helena, boa tarde. Genelis Vieira, também, boa tarde. A Iris também. O João Luiz, boa tarde, Navarro, um bom estudo para todos nós, com certeza, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. E o Abílio, boa tarde, foi o primeiro a chegar, aguardando, paz e luz. Então vamos que vamos. A Lucilena, nossa gerente de trabalho do Francisco Cândido Xavier em Rio Preto, né, nos dá a honra da presença, muito obrigado, Elaine. E vamos que vamos, né? Então nós estamos hoje, uma vez mais, com o nosso grande Mecanismos da Mediunidade, e hoje o capítulo número 12, Reflexo Condicionado, né? Vamos que vamos. Esse capítulo é muito importante para o nosso entendimento, porque ele se vincula a um processo de educação do nosso espírito, a educação do nosso comportamento, né? E nós nos lembramos de Allan Kardec, quando ele fala que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E por ser um conjunto de hábitos, significa que eles são respostas automáticas, que eles são respostas correspondentes às coisas que acontecem ao nosso redor, a partir do nosso mundo íntimo e das suas reflexões em relação àquilo. Então, quando se fala de reflexo condicionado, ou seja, está se condicionando um determinado reflexo, está se dizendo que é possível educar os nossos reflexos, seja para o bem, seja para o mal, né? E nós vamos aprender aqui, então, vamos nos aprofundar aqui um pouquinho com o André Luiz, no mecanismo dos reflexos condicionados.
Quando nós damos uma resposta de supetão, por exemplo, a uma palavra mal colocada de alguém, ou uma agressão, né, de alguém, provocada por alguém, alguma situação em que a gente se expressa instantaneamente, do que se trata isso? De um reflexo condicionado. E nós vamos ver com o André Luiz ao longo do tempo, né, nas nossas mais diversas reencarnações e nessa. Ou seja, são respostas que nós estamos acostumados a dar. E nós já estamos no ambiente da razão, e então, de vez em quando, a gente fala, me desculpe pela resposta que eu dei, pelo jeito que eu falei, por aquilo que eu demonstrei, eu fiz sem pensar, falei sem pensar, né? Tudo isso são reflexos que nós precisamos corrigir quando eles estiverem em distonia com a lei de amor, né? Então, vamos conversar um pouquinho hoje em cima daquilo que André Luiz trouxe para nós no capítulo 12. E ele começa dizendo, no subitem número 1, sobre a importância da reflexão. E diz o benfeitor, entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, ou seja, nós temos uma característica vibratória particular, pessoal, cada um de nós. Nós podemos até pensar mais ou menos na mesma faixa de interesses, de desejos, de educação, de respeito de outras pessoas. Mas a nossa vibração é pessoal, é intransferível. Ela nunca se dilui junto às outras. Ela pode até se misturar, mas ela não se dilui. Facilmente perceberemos que cada espírito, e aqui ele não está dizendo encarnado ou desencarnado, ou seja, qualquer espírito, em qualquer condição, gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Inimaginável, nós não sabemos a força que temos. Nós ainda não sabemos a força do nosso pensamento. E aí a gente pode se lembrar de Jesus quando ele fala, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, vai para lá, e ele o fará. Nós temos um potencial que ainda não conhecemos. E Jesus cobra isso de nós outros, né? Não está escrito em vossa lei, a lei de Moisés, sois deuses, né? Porque lá na lei de Moisés já estava escrito, tenho-vos dito, sois todos deuses, filhos do Deus Altíssimo. Ou seja, nós temos um potencial de trabalho, um potencial de execução, um potencial de realização que nós desconhecemos. E que muitas vezes nós, por reflexo condicionado, quando aparece uma dificuldade, a gente fala, isso eu não vou dar conta, isso não sei o que, Deus porque permitiu, então são reflexos infelizes condicionados pelo nosso espírito na esteira do tempo, né? Então, nós geramos em nós mesmos inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Quer dizer, cada um de nós vai ter o seu próprio processo e as suas próprias características. A vibração é pessoal, sim, Jane, é isso mesmo que ele está dizendo. É particular. Ninguém tem nada com isso. A gente pode até deixar que uma outra mente, seja encarnada ou desencarnada, interfira no nosso jeito de pensar e de ser e de agir. Mas somos nós que estamos dando autorização, ou seja, é uma questão de livre-arbítrio ou de vigiar e orar, como propôs Jesus, né? A vibração é proporcional à fé, ela vai estar vinculada, sim, à fé, porque a fé é uma, diríamos, né, é uma confiança na possibilidade de execução. É acreditar, é crer que é possível fazer e ter dentro de si a força necessária para pelo menos tentar, né? Daí nasce, continua André Luiz, a importância da reflexão em todos os setores da vida. Ou seja, a gente precisa aprender a pensar em tudo aquilo que a gente faz. Ou seja, ainda, a gente precisa aprender a refletir sobre aquilo que nós fazemos, que é decorrente daquilo que nós somos, está impactando positivo ou negativamente na vida de alguém. De que forma as pessoas têm recebido aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos? De que forma as pessoas têm reagido às nossas atitudes,
a nossa reverberação mental, né? É que, continua o benfeitor, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos, por impulso espontâneo, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas elucubrações e delas recolhendo o que lhes seja característico, em ação que independe da distância espacial, sempre que a simpatia esteja estabelecida, e, com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencia assegurado conscientemente. Olha que coisa impressionante que nós temos aprendido ao longo do tempo, e André Luiz aqui sintetiza de uma forma magistral. Nós geramos uma força criativa, ou seja, a nossa mente trabalhando está gerando uma energia e direcionando para o mundo exterior. Se é uma energia que é gerada pelo espírito e é vinculada através de ondas, nós sabemos que energia, qualquer que seja ela, produz efeito. Consequentemente, existe uma causa, que somos nós, a nossa maneira de pensar, os nossos hábitos mentais, os nossos valores, as nossas emoções, produzirão um efeito. Então, nós geramos um poder de realização constantemente, né? A fé, que é o que dissemos há pouco, fará com que nós tenhamos mais energia no processo de realização, a partir da exteriorização do nosso próprio pensamento. E o que ele está dizendo? Que as nossas ondas mentais, por onde veicula a nossa energia mental, elas se harmonizam com outras mentes, né, que estão no mesmo ambiente vibratório, ou seja, na mesma frequência. Então, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda. E aí a gente vai impor, tanto quanto existe a possibilidade sempre de alguém impor a nós, nós vamos impor o nosso jeito de pensar. Nós podemos impor, então, o nosso otimismo, a nossa alegria de viver, nós podemos impor, ou pelo menos influenciar as pessoas com as nossas possibilidades positivas, tanto quanto podemos infelicitar as pessoas com as nossas possibilidades negativas, por uma questão de afinidades da simpatia comportamental de cada um. E com mais objetividade e eficiência ainda, quando esse serviço de troca mental, diz André Luiz, repetindo, né, se evidencia assegurado conscientemente, ou seja, quanto mais consciência eu tenho das minhas possibilidades, e mais, portanto, desejo e intenção, mais eu consigo fazer as coisas acontecerem, né? É isso que a gente precisa entender. A vibração é proporcional à fé, sim. Boa tarde, né? A Roseli chegando de Belém do Pará, tem gente aqui também do Rio Grande do Sul, Niterói, Rio de Janeiro, né? Ceará, Franca, São Paulo, aqui pertinho, 200 e poucos quilômetros de Rio Preto. A vibração vai transformar para melhor ou para pior? Vai atrair os semelhantes? Sim, sempre terá essa possibilidade. Se não atrai os encarnados, a princípio, com possibilidades maiores, atrai os desencarnados. Tipos de reflexos. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov. Ele está falando do fisiólogo e do médico russo Ivan Pavlov, que nasceu no século XIX, em 1849, e desencarnou em 1936. Esse campo, nós vamos ver aqui mais para frente as experiências de Pavlov. Esse campo de experiência traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, que é aqueles que nós já trouxemos no nosso processo evolutivo. Quais os chamados protetores, alimentares, posturais e sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, ou seja, sem necessidade de raciocínio para tal. E os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Então, haverá dois tipos de reflexo, aquele que é incondicionado, que nós já trazemos. Essa semana é interessante, porque vem de encontro
a um videozinho que eu recebi essa semana do meu irmão. Meu irmão tem um pequeno sítio aqui nas redondezas, perto de São José do Rio Preto, na cidade de Itanabi, e essa semana nasceu uma bezerrazinha, não é? E ele filmou ela com meia hora de nascido. Ele filmou a mãe com a bezerrinha. Quando a bezerrinha nasceu, instantaneamente a mãe, num sentido protetivo, foi lá e limpou ela todinha com a sua língua e engole toda a sujeira decorrente do parto, para que não chame a atenção dos urubus, das aves de rapina, vamos dizer assim, porque ali tem um material que vai se decompor e vai exalar e vai cheirar. Então, para a proteção da sua cria, a mamãe já imediatamente já lambe, e isso acontece não só com a vaca que já deu outros bezerrinhos, mas com uma vaca principiante também. E o mais interessante é que aquele serzinho que com 30 segundos a mãe, num reflexo incondicionado, já limpou para evitar determinadas agressões da natureza, a bezerrinha já vai contornando a mãe em busca do úbere dela para mamar pela primeira vez. Ou seja, como é que ela sabe onde é que está o úbere? Como é que ela sabe que é ali que ela vai se alimentar? Esses são os reflexos incondicionados, né? Esses são os reflexos incondicionados que nós, seres biológicos, temos aqui na Terra. Nós trazemos determinados comportamentos absolutamente naturais, que é o que André Luiz está falando. João Luiz Navarro, ele desencarnou em 1936, correto, e o livro foi editado em 1960. O Pavlov teve contato com o André Luiz, interessante como é a espiritualidade. É bem provável que sim, né? A oportunidade está aberta. Eu, particularmente, João Luiz, nunca tive essa notícia que o André teria, ou pelo menos não me lembro de ter lido, que Pavlov teve contato com o André Luiz, né? Mas é interessante a notícia. E a possibilidade está sempre em aberto, né? Para todos nós. Então, vamos lá. Os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral, desenvolve sobre os reflexos pré-existentes a maneira de construções emocionais, e nós sabemos que tudo aquilo que tem emoção envolvida, mais rapidamente fixa-se nos nossos valores, no nosso comportamento. Por vezes instáveis, e olha que interessante, nós que ainda estamos aprendendo a gerenciar as nossas emoções, a dominar as nossas emoções, ou ainda, né, utilizando-se da linguagem de Daniel Goleman, nós que estamos aprendendo vamos dizer, a gerenciar a nossa inteligência emocional, precisamos compreender que a emoção em desalinho também agrega rapidamente reflexos condicionados no nosso jeito de ser, né? E sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Ou seja, nós, no nosso processo de vida e de experiências diante da vida, vamos criando novos reflexos que vão se ajuntando com os reflexos anteriores. E quanto mais esses reflexos são trabalhados no córtex cerebral, ou seja, pela mente do espírito, utilizando-se da massa cerebral à nossa disposição, mais nós vamos fixando-os com firmeza dentro de nós outros, né? Então, nós estamos constantemente num processo de educação, num processo de trabalho constante, de aprimoramento dos nossos espíritos. Experiência de Pavlov. Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno, desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Então, ele separou uma ninhada de cachorrinhos da mãe e os alimentava artificialmente, ou seja, eles não se alimentavam da mamãe deles. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, quais o patelar e o córneo palpebral, mas quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, não obstante, à frente do alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne lhes foi colocada na boca. Olha que interessante, aqueles animaizinhos ainda não tinham visto a carne, que é um alimento natural dos cães.
Como eles não tinham tido contato nenhum com eles, somente de ver e cheirar não veio a eles a salivação. Agora, façamos uma referência a nós próprios, né? Quando nós estamos chegando dentro de casa, por exemplo, ou num restaurante, a gente cheira a gente tem acesso ao cheiro da comida que está sendo elaborada e a gente gosta muito. Aumenta o apetite, dá um excesso de saliva na boca da gente por reflexo condicionado, né? Então, esses animais não teve isso, né? Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção sempre que o referido alimento lhes fosse apresentado à vista ou ao olfato, ou seja, só começaram a ter o reflexo e colocá-lo em prática, né, quando eles experimentaram a carne e gostaram. Daí para frente, cada vez que via, o reflexo era condicionado, ou seja, viu carne e salivava. Na reunião mediúnica, o médium que é psicógrafo, ele tem um reflexo condicionado, pois ele já sabe que vai ser um instrumento, o espírito faz comunicação e o médium escreve. Seria isso? É mais ou menos, quando a gente se prepara, João Luiz, no nosso entendimento, seria assim, você está lá preparado, induzido e sintonizado com a espiritualidade, e assim que a entidade espiritual se aproxima do nosso campo perceptivo, a gente passa, segundo as características da mediunidade da gente, ou escrever, ou dar uma mensagem psicofônica, né? É um reflexo condicionado, sim, porque a gente está se educando para que aconteça o evento, né? Observemos, então, que o estímulo provocou um reflexo condicionado, como que em regime de enxertia sobre o reflexo congênito, desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Pois é, meus amigos, façamos um pequeno intervalo para refletirmos. Um animalzinho nasce, ele é separado da mãe, ele não tem nenhum contato com outra alimentação, além do aleitamento artificial. Um dia se mostra uma carne para ele, mas não deixa ele comer, deixa ele cheirar, mas não deixa ele comer. Ele não saliva. Por quê? Porque ele ainda não conhece. A partir do momento que ele mastiga e sente o sabor, traz à tona esse fato, toda a sua ancestralidade em termos de reflexo condicionado. E aí, cada vez que o alimento se apresenta a ele, ele vai salivar. Bem, quando alguém fala, repetindo o que dissemos há pouco, quando alguém fala mais agressivamente para a gente, quando alguém falta com a educação, quando alguém perturba o nosso sossego, quando alguém fica nos pressionando para tomar essa ou aquela decisão, quando alguém interfere na nossa concentração, qual tem sido o nosso reflexo condicionado? De que forma nós reagimos? De que forma nós devolvemos aquilo que nós estamos captando através do mecanismo mental nosso? Tudo isso é reflexo condicionado ao longo do tempo, as nossas reações, né? Então, o processo de educação fará com que nós troquemos essas reações, né? Eu que agradeço, o João Luiz, pelo incentivo. Obrigado, querido. Se não fosse possível nos educarmos, né, nós estaríamos na animalidade até hoje, ou para sempre. Tudo aquilo que nós já conquistamos hoje é um processo de educação. Então, qualquer um de nós tem a possibilidade, em maior ou menor tempo, e vai depender sempre da aplicação, sempre da intensidade do esforço, a mudança de comportamento. Por isso que se fala no movimento espírita que a gente possa ser melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que somos hoje. Ou seja, num processo contínuo de substituição dos reflexos condicionados por outros mais felizes, né? É assim que vamos lá. Reflexos psíquicos. Agora é reflexo da mente. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Compreenderemos, desse modo, que o ato de alimentar-se é um hábito estratificado na personalidade do cão, ou seja, ele come automaticamente, é um reflexo em processo evolucionista, por meio de reencarnações múltiplas. E que o ato de preferir carne, mesmo se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. É interessante essas questões, né? Nessa mesma existência que nós estamos,
eu tive a oportunidade de ter um cachorro em casa, e esse cachorro não podia ver, por exemplo, não podia ser servido a ele mandioca cozida, porque não é da natureza do animal, do bicho. Mas ele adorava, então só de colocar, ele adquiriu aquele hábito diferente das outras espécies, dos outros animais da mesma espécie. Então são mudanças no processo educativo e comportamental, fruto de experimentações, fruto de repetições, né? Mas sempre que nós utilizarmos o nosso córtex cerebral, mais rapidamente, e quanto mais emoção tiver em jogo, ou quanto mais emoção aplicada, mais nós vamos fazer com que esse reflexo se petrifique dentro de nós outros, né? Recorremos à imagem, diz André Luiz, simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E esses reflexos são todos eles presididos e orientados pela indução. Nós somos induzidos, seja pelas circunstâncias, seja pelas situações, seja pelas emoções, mas tudo isso é o espírito que tem controle. Nos cães de Pavlov, a que nos reportamos, a faculdade de comer representa atitude espontânea, como aquisição mental automática, mas o interesse pela carne a que foram habituados define uma atitude excitante, compelindo-lhes a mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Ou seja, o animal, como um cachorro, ele não tem uma onda cerebral perfeita, uma emissão de onda a partir do seu equipamento cerebral perfeita. São fragmentos, né? O João Luiz diz que tem um gato que adora mandioca. É a natureza particular de cada ser vivo, né? Então, a gente precisa compreender que os animais não raciocinam, eles têm fragmentos de ondas, eles estão aprendendo a emitir ondas, como nós um dia também passamos por esse estágio, né? Como dissemos algumas aulas atrás, meu Deus do céu, perdão, é o vício. Aulas não, um dos estudos atrás, quem somos nós para dar alguma aula e muito mais nessa área, né? E muito menos nessa área. Nós, seres humanos, de 100 mil anos para cá, a partir do desenvolvimento da nossa fala, é que nós começamos a pensar continuamente. Isso explica a ciência, explica André Luiz em Evolução em Dois Mundos, né? O que significa dizer que nós um dia passamos também pela fragmentação do nosso pensamento, mas é um processo de educação, que é o que ele está falando aqui. À medida em que o espírito vivencia novas possibilidades, novas atitudes, novas condições, novas conformidades, ele vai desenvolvendo o seu mundo mental. E um dia os animais, como nós um dia passamos, também vão ter uma condição hominal, né, com a sua vibração já definida, em sentido de intensidade e ininterruptibilidade, de forma que nós, hoje, em estando consciente e gerando uma onda contínua, precisamos agora não mais gerar a onda contínua, porque isso nós já fazemos, desenvolver essa onda contínua, mas sim educar esse tipo de onda, né? Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio de escolha. Ora, a gente sabe naturalmente que tudo aquilo que fazemos é uma questão de escolha. Imaginemos, nós vamos no supermercado e compramos meia dúzia de laranja e colocamos no nosso cesto em cima da mesa. Na primeira oportunidade em que a gente vai descascar uma laranja para consumi-la, antes de fazer isso, a gente vai dar uma olhada nas 6 laranjas e vai escolher uma. É absolutamente natural e automático quando que nós fazemos isso. Ora, são 6 laranjas que nós já escolhemos no mercado. Na hora de fazer uso
das mesas para alimentação, a gente ainda escolhe, né? E nós poderíamos dizer que enquanto tem duas, ainda assim tem escolha. Para tudo que nós fazemos, nós escolhemos qual vai ser o critério, qual vai ser o jeito, qual vai ser a forma, qual vai ser a intensidade, escolhemos até mesmo quando, né? O como e quando, né? Então, André Luiz está dizendo que nós já temos o privilégio da escolha. O que isso significa? Que nós já temos a possibilidade de exercitar a liberdade de pensamento. E lembremos-nos do Livro dos Espíritos. Na questão 833, Allan Kardec questiona os espíritos se há na natureza humana, no ser humano, algo em que ele, ser humano, tenha liberdade completa, plena. Ao que os espíritos responderam que sim, temos, que é pelo pensamento que nós temos a liberdade plena. O que significa dizer que eu posso pensar qualquer coisa, imaginar qualquer coisa, eu posso divagar, eu posso mentalizar, eu posso, enfim, elucubrar pensamentos de todo tipo. Posso me sentir preso estando em liberdade, qualquer tipo de liberdade, posso estar preso a uma cama, posso estar preso dentro de um carro, num congestionamento, posso estar preso a um ambiente profissional, posso estar preso a um hospital, ou mesmo numa cadeia, nas unidades prisionais, e me sentir livre, né? Posso estar, vamos dizer assim, usufruindo de liberdade e me sentir preso. E posso, como dissemos, né, reavaliando nossas palavras, posso estar preso e me sentir livre, e posso estar solto e me sentir preso. Nós temos a possibilidade de escolha. Então, nós precisamos fazer bom uso disso. E André Luiz chama isso de privilégio. Mas a outra realidade é que, se temos liberdade plena, a questão 834, como já comentamos aqui também numa outra oportunidade, a questão 834 diz, de O Livro dos Espíritos, que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então, passou da hora da gente parar para pensar nas atitudes que a gente toma, nas demandas que a vida impõe para nós, entre aspas. É preciso pensar antes de agir, antes de falar. E isso é um treinamento, mais ou menos intenso para cada um de nós, segundo a personalidade de cada um. E eu já não posso mais colocar a culpa na minha raça, né? Eu não posso mais colocar a culpa no meu signo, na minha descendência, na minha ascendência, e assim sucessivamente. Eu sou sangue quente, eu sou sangue italiano, sou sangue espanhol, é por isso que eu sou assim, ou eu sou do signo do fogo, e eu reajo desse jeito mesmo, ou ainda se acomodar nesse pensamento dizendo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? A chamada síndrome da Gabriela. Eu sou desse jeito, quem quiser me tolera, quem quiser não me tolera. Então, nós precisamos pensar nesses termos. Podemos, assim, apreciar a riqueza dos reflexos condicionados, repetindo, pelos quais se expande a vida mental do espírito humano, em que a razão, por luz do discernimento, lhe faculta o privilégio da escolha. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que propiciam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Então, vamos imaginar que a gente tenha o espírito bilioso, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sejamos agitados, somos esquentados, né? Que tipo de presença espiritual nós vamos convidar para o nosso mundo íntimo? Os espíritos afinizados. Qual é o nosso palavreado do dia a dia? Palavras de baixo calão, palavras de cunho elevado? É o tipo de espírito que nós vamos atrair para junto de nós, no ambiente que nós estivermos. E percebamos, se estamos dentro do lar, junto com outras pessoas que a gente diz que ama,
Por que a gente vai convidar entidades menos felizes para frequentar a nossa casa só pelo nosso jeito de ser, expondo esses nossos familiares a energias menos felizes, a intenções menos felizes desses nossos irmãos espirituais, né? Precisamos compreender bem que nós é que escolhemos o tipo de espírito e companhias espirituais que vamos ter junto de nós, né? A Elizabeth Porcino está perguntando aqui, o que você acha das canalizações? Olha, Elizabeth, eu não sei a que você se refere, né? Você poderia ser mais clara, por favor? Né? Canalizações tem a ver com canalização energética, seria isso? Dê sua opinião sobre as cartas de Cristo. Também não sei do que se trata. Faça um pequeno comentário, por favor, para que eu possa compreender e dar a possível opinião, por gentileza. Então, vamos lá. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que nós vamos, então, definir as companhias espirituais. Por isso que Jesus falava, vigia e ora. O que ele está falando, o Cristo? Vigilância já passa a ser um reflexo. Não. A partir do momento que eu tenho consciência, de que eu preciso me reformular, que eu preciso me corrigir, que eu preciso me reeducar, eu já dei um passo adiante. Então, eu falo assim para mim, bom, de hoje em diante, eu não vou mais responder de supetão, eu vou parar para pensar. É evidente que eu não vou conseguir da primeira vez. Por quê? Porque os reflexos condicionados ao longo das minhas reencarnações vão falar mais alto. Mas a partir do momento que eu tento uma vez, tento outra vez, fazendo uso da razão, como propõe André Luiz, eu começo a sobrepor num condicionamento anterior um novo condicionamento, ou seja, eu estou reeducando. Ou ainda, nas palavras de Allan Kardec, eu estou gerando novos hábitos a partir de um hábito negativo, mas já passa a ser consciente. Então, eu tenho a possibilidade de me auto-aprimorar desde que eu comece a pensar no meu jeito de ser, no meu jeito de agir, no jeito que eu sou. E isso nos remete, então, às duas questões 919 do Livro dos Espíritos, a 919 e a 919A, que são aquelas duas questões do Livro dos Espíritos que vão discutir, que Kardec vai questionar os espíritos, né? E Santo Agostinho vai nos dizer que a única forma da gente se fazer valer na linha de progresso é conhecendo a nós mesmos. Passar em revista tudo aquilo que fizemos no correr do dia, né? Então, lembremos-nos do que diz Santo Agostinho, fazei como eu fazia quando estava junto de vós, ou seja, quando ele estava encarnado. Todos os dias, antes de dormir, eu passava em revista tudo aquilo que eu havia feito e me questionava se ninguém tinha nada a reclamar do que eu tinha feito. Ou seja, ele refletia, e nós estamos aqui aprendendo isso, a necessária introdução em nossas vidas da reflexão, começar a analisar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, aquilo que a gente representa para os outros, para que a gente possa encontrar o ponto onde estamos na escala evolutiva e, visando os valores melhores, começar a acelerar nossa ascensão na escala espiritual, a que propõe Kardec na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, né? As cartas dos Espíritos não foram psicografadas, foram canalizadas. Olha, Elizabeth, segundo eu estou entendendo, canalizada significa ditada, as cartas do Cristo seriam ditadas através, entre aspas, de um canal mediúnico, vamos dizer assim, e alguém teria canalizado isso aí. Então, nesse sentido, eu estou entendendo que canal seria tão somente aquilo que André Luiz fala, que é o estabelecimento de um circuito mediúnico, é só uma forma de expressão, né? Interessante o que você falou, Navarro, sempre nas reuniões mediúnicas, os médiuns esperam que vão se comunicar com espíritos como Bezerra de Menezes, mas nós vamos se comunicar com espíritos como nós somos. É a lei da similaridade, João Luiz. É evidente que existe a possibilidade, e acontece, de um espírito de alta envergadura vir dar uma palavra de incentivo, de orientação, de alerta, mas, no geral, né, nós poderíamos nos colocar na posição de médico e de enfermeiro numa sala de cirurgia.
São os sãos ou são os doentes que vão lá dentro para serem tratados por nós? Sala mediúnica é uma sala de cirurgia psíquica, né? Onde nós vamos trabalhar para melhorar a vida daqueles que vão até lá, né? Sim, com certeza, Elizabeth. Acho melhor você conhecer, daí poderá dar a sua opinião. Sim, é por isso que eu te falei que, segundo eu estou entendendo, canalização seria a formação de uma estrutura onde as mensagens seriam psicografadas, né? Vou me informar, sim. Muito obrigado pela indicação, ok? Voltemos aqui ao nosso estudozinho. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, que é quando aquele processo em que a gente se autossugestiona, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento, ou seja, nós temos uma facilidade muito grande no estágio evolutivo que nós nos encontramos, de policiar as atitudes alheias, né? E há 2000 anos atrás, Jesus dizia para nós não julgarmos. E ele falou isso várias vezes em diversas condições, né, e situações. Mas nós temos muito facilmente desenvolvido em nós o hábito de julgar o exterior do que julgar o que está dentro de nós mesmos. Em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa, na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, quanto mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais. Nós vamos... Pergunto qual o procedimento correto e se deve continuar convivendo com companheiros que te insulta, briga e reclama o tempo todo. É acolher e se resgatar para um mundo melhor. Olha, Abílio, qual o procedimento correto e se deve continuar convivendo com um companheiro ou companheira que te insulta, briga e reclama o tempo, provavelmente o tempo todo. É acolher e se resgatar para um mundo melhor? Olha, essa é uma questão muito delicada e pessoal, né? Cada um de nós precisa sempre colocar em mente que é preciso perpetrar nas nossas atitudes os valores cristãos preconizados por Jesus, tais quais perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Oferecer a face esquerda a quem bate na direita, ou seja, não se vingar não significa esticar o pescoço para alguém cortar, mas sempre lidar com a coisa no âmbito dos valores do Evangelho, né? Levando sempre as coisas na tentativa de condução. E, evidentemente, tentar não só compreender a pessoa com seus valores, mas tentar, de uma forma racional, de uma forma educada, de uma forma objetiva, demonstrar ou mostrar que aquilo está prejudicando o ambiente como um todo e também a própria relação, né? Mas é uma questão muito pessoal, que vai, evidentemente, de encontro aos valores de cada um, às possibilidades de cada um, e que a própria inteligência o uso da inteligência racional tem que ser colocado em prática para analisar o conjunto de perdas e danos, né? É disso que se trata, né? A gente precisa sempre levar em conta o nosso comportamento, mas é uma necessidade também utilizarmos da racionalidade para ver as perdas e ganhos conforme as atitudes que a gente vai tomar, sempre, né? Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução.
que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça fixação mental ao redor deles. Então, em todos os aspectos de nossas vidas, em todas as circunstâncias, agentes de indução vai chamar a gente para se exteriorizar, de acordo com as nossas condições habituais, criadas no passado, nós vamos reagir. Mas se nós já estivermos refletindo para pensar, refletindo para falar, refletindo para agir, né, nós haveremos de estabelecer um novo tipo de comportamento. E, naturalmente, as pessoas vão perceber isso. E poderão até falar, nossa, olha o Navarro, como se transformou depois que virou espírita. Né? Puxa vida, se até o Navarro conseguiu mudar isso, eu também posso, qualquer um pode. Né? Então, nós estamos sempre no meio junto e no meio de agentes de indução. A pergunta é, já estamos vigiando e orando como Jesus preconizou? Porque quando Jesus fala para vigiar, é a reflexão. Quando ele fala para orar, é para a gente impor no nosso mundo íntimo uma resposta àquela indução. Ou seja, quando eu estiver já acostumado com esse tipo de reação, automaticamente, diante de uma situação que se apresente, até mesmo de supetão, eu já entrarei com a oração, não precisarei nem pensar, nossa, eu preciso rezar porque Jesus mandou, nossa, eu preciso orar porque vai ser o melhor. É automático a resposta. Então, todas as nossas necessidades atuais estão relacionadas com a reflexão diante das atitudes que vamos tomar em relação a elas, né? É preciso parar para pensar, é preciso parar para falar, é preciso parar para agir, né? Porque pode acontecer de um estrago muito maior do que a circunstância já apresentava, né? Então, uso do discernimento. Belém do Pará, boa tarde a todos. Lu Magalhães, seja bem-vinda, minha irmã. Uso do discernimento. A liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta, do ponto de vista físico, o homem, no pensamento, é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. É a liberdade preconizada pelos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos. O discernimento deve ser, assim, usado por nós outros, à feição de leme, que a razão não pode esquecer a matroca, ou seja, o discernimento tem que ser usado... Boa tarde, André Luiz. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo estimado. O discernimento deve ser usado constantemente. O que é discernir? É observar, é ajuizar, é identificar as possibilidades, é entender a mensagem subliminar que está no contexto, ou seja, é não agir de supetão, é não agir de imediato, não agir por impulso, porque o impulso fortalece os hábitos anteriores e impedem novos hábitos, né? O discernimento deve ser assim, usado por nós outros, a feição de leme, ou seja, que controla o rumo, que a razão não pode esquecer a matroca, uma vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, a vida espiritual da mesma sorte jaz imersa em largo oceano de correntes mentais, e dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve à vida superior. Então, André Luiz está ratificando a ideia de que nós temos liberdade de pensar, e se temos de pensar, temos de agir, e que por isso mesmo somos responsáveis. E já passou da hora de nós compreendermos, nas palavras de Jesus, que sempre será dado a cada um segundo as suas obras. E no Livro dos Espíritos, nós ouvimos os Espíritos dizer que Deus julga as intenções também, ou seja, as nossas intenções, que são elucubrações mentais, geram energia, consequentemente produz efeito, não tanto quanto a prática ou a realização daquilo que a gente estava pensando, mas vai exigir de nós outros uma reparação quando for negativa, e claro, vamos receber
a parte positiva quanto aquilo que fizermos for positivo. De qualquer forma, nós estamos indo de encontro à realidade da liberdade de pensamento, à liberdade de agir, mas sempre presos à lei de ação e reação, né? Ou, como dissemos, a cada um segundo as suas obras. Então, nós precisamos pensar nisso já de uma forma muito objetiva e clara, para que a gente consiga se educar, para que a gente consiga mudar de comportamento. E aí a gente vai dizer assim, bom, se eu conseguir mudar esse hábito que eu tinha, eu poderia mudar outros hábitos. Mas também é preciso tomar cuidado, porque de repente a gente vai querer mudar todos os hábitos de uma vez só. Não, a gente não vai conseguir, muito provavelmente. É para poucos espíritos conseguir mudanças tão radicais quanto um Saulo de Tarso na transformação para Paulo de Tarso. São casos muito raros, né? Existem coisas que a gente muda rapidamente, existem coisas que a gente vai demorar um certo tempo, existem coisas que demorará reencarnações, né? Para a gente conseguir. Mas o que é importante? A gente tomar a decisão de fazer acontecer agora. Né? De hoje em diante eu começo. E se eu cair, eu levanto. E se eu cair, eu levanto. Se eu cair, eu levanto. Como diz o próprio André Luiz, você caiu 10 vezes, levanta 10 vezes. Né? Ou como dizia o nosso artista, né, brasileiro, Raul Seixas, tente outra vez, né? Você será capaz de sacudir o mundo, ou seja, faça as coisas acontecer. Mas tem que ser a partir de dentro de nós próprios, num processo tranquilo. Porque se exigirmos demais de nós outros, nós não vamos dar conta. Né? E se nós exigirmos também das pessoas que nos ajudem, nós vamos botar um peso extra no ombro delas. Então é um processo lento, gradativo, mas sempre para frente. Sempre para frente. Voltado exclusivamente para a compreensão de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. E lembremos, nós saímos das mãos do Criador simples e ignorantes, e um dia vamos chegar à perfeição. Isso é fato, isso é intenção e obra divina. Consequentemente, nós precisamos compreender que a perfeição é um processo de desenvolvimento da nossa razão em função das correções que nós faremos no nosso jeito de pensar e de agir. Nós estamos todos fadados para a perfeição. Então, jamais falar, isso eu nunca vou conseguir fazer. Isso nunca vai dar certo. Isso eu nunca, só na próxima reencarnação, Não, é começar agora, para que a gente possa conquistar espaços, né, na escala evolutiva, a partir do autodomínio. E isso sempre será possível. André Luiz, quando nos fala que o espírito educa as células, ele está falando também que nós somos capazes, inclusive, de vencer as nossas viciações fisiológicas, né? Não só mais as viciações mentais, mas os próprios vícios fisiológicos, através dos produtos químicos mais lícitos e ilícitos, ou mais pesados, vamos dizer assim, nas suas consequências, nós também podemos mudar os reflexos do nosso organismo diante do prazer de algo que é inadequado para nós outros. Basta que se una a determinação, o discernimento, a força de vontade, enfim, para a gente se auto-educar. Né? É disso que se trata. Então, todos nós temos uma quantidade muito grande de reflexos condicionados, que precisam ser modificados alguns, ser melhorado outros, ser fortalecido outros. Entendamos que quando a gente for, e vale a pena esse raciocínio uma vez mais, quando a gente já estiver condicionado na prática, vamos dizer assim, consciente do bem, nós vamos perceber naturalmente que a prática do bem vai retroalimentar o nosso espírito, produzindo tranquilidade na consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. E o livro dos Espíritos nos explica que tranquilidade de consciência é a percepção da felicidade. Então, quando a gente se achega à lei de Deus e à prática do bem, que é a sua expressão, que é a prática do amor, nós automaticamente, com o reflexo condicionado para o bem, no impulso de ajudar, no impulso de socorrer, no impulso de entender, de aceitar, de incentivar, de elogiar, nós automaticamente nos alimentamos intimamente para a percepção da felicidade. Então, o reflexo que nós temos no sentido negativo aumenta a nossa infelicidade. Os reflexos positivos de realização positiva vão fortalecer e dilatar a nossa percepção da felicidade,
E é por isso que cada um de nós vai sempre receber de acordo com as suas obras. Ou seja, uma hora nós vamos cansar de receber coisas ruins e perguntar, ora, por que eu não consigo ser feliz? E a gente vai acabar perguntando para nós mesmos, o que é que eu vivo fazendo que não me deixa ser feliz? O que é que eu deixo de fazer que não me deixa ser feliz? Né? E aí a gente vai de encontro à questão 642 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos falam que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque todo o mal que resulta do bem que nós não fazemos é debitado à nossa conta espiritual. O que significa dizer que à medida em que eu vou abrindo o leque de hábitos positivos, eu vou retroalimentando o meu mundo íntimo e me tornando uma pessoa mais feliz. Automaticamente. Então, a felicidade é um processo de construção a partir de novos hábitos gerados conscientemente, intensivamente, exaustivamente. O que significa dizer construir o céu ou construir o inferno está na condução e na manutenção dos nossos próprios hábitos comportamentais, que são sempre decorrentes dos hábitos mentais. É disso que se trata, e a gente precisa se convencer disso, para que a gente coloque definitivamente um fim na nossa infelicidade e na alheia, né? Porque onde a gente se põe como infeliz, a gente acaba prejudicando a felicidade dos outros, e por isso mesmo nós seremos responsáveis também pela infelicidade que a gente induziu as pessoas pelo nosso jeito de ser. É muito importante que a gente adquira o hábito da reflexão, está nos ensinando André Luiz, para que a gente consiga educar os nossos espíritos para viver num mundo de regeneração, porque os hábitos que são necessários para se identificar com o mundo de regeneração são os hábitos decorrentes das lições dos ensinos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos iludamos. Se nós não nos habituarmos a colocar em prática o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, lembrando que amar é dar a sua própria vida pelos seus amigos, ou seja, por aqueles que convivem com você, com a gente, se nós não estivermos preparados para isso, nós não teremos sintonia com o mundo de regeneração, que é para onde a Terra está se encaminhando, e, aliás, já está no meio do contexto, vamos dizer assim. Educar o pensamento e agir. Muito bem, Jane, é isso mesmo. Bem, meus amigos, meus irmãos, estamos nos aproximando, nós já terminamos aqui o nosso capítulo, estamos nos aproximando do fim do nosso tempo. A Rede Amigo Espírita continua com as suas atividades, permaneçamos conectados, busquemos um jeito de auxiliar materialmente, inclusive, a Rede Amigo Espírita, que necessita muito de nós outros, né? Divulguemos a Rede Amigo Espírita, para que mais pessoas possam ter acesso dentro de suas casas, onde quer que se encontre com um celular na mão, conectado, evidentemente, né? Ter informações que possam mudar os hábitos de suas próprias naturezas para melhorar o mundo em que nós nos encontramos. Adquiramos esse hábito de divulgar o bem, de divulgar as ferramentas do bem, e assim a gente vai estar fazendo um favor, entre aspas, para a doutrina espírita. Senhor Navarro, gratidão. Jane, nada de senhor, é só o Navarro. Senhor, a Geni, presente mais uma vez, querida amiga Geni, lá de Frutal, gratidão, Geni. Na próxima semana, meus irmãos, nós teremos o capítulo 13, Fenômeno Hipnótico Indiscriminado, né? As lições vão se aprofundando e nós vamos aprendendo com o André Luiz. Então, quero agradecer uma vez mais a todos vocês pela presença, agradecer a Elizabeth pela indicação, vou correr atrás de me relacionar com o assunto. Fica aqui um abraço a todos. Zé Aparecido, querido amigo, Rede Amigo Espírita, muitíssimo obrigado, e que o Senhor Jesus nos abençoe, agradecendo também a Jesus, a Chico Xavier, Valdo Vieira e André Luiz, pelas possibilidades que nos foram permitidas. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado. Fiquem com Deus.